E fala aí, turma, um ótimo domingo para todos vocês. E vamos aí de mais uma prova simulada do Detran para vocês estarem praticando e se preparando para a prova de vocês. Não se esqueçam, turma, já deixa aquele like e no final do vídeo coloquem nos comentários quantas questões vocês conseguiram acertar, combinado? Então vejamos aí, turma, a questão de número 1 diz o seguinte: vire à esquerda e área escolar. Se trata de qual das placas abaixo? Observem a cada uma dessas placas e vejam qual é a alternativa correta da questão. Analisem e vejamos aí, vire à esquerda e área escolar. Se trata das placas da alternativa C de casa, beleza? Essa é a alternativa correta da questão. Lembrando a vocês que a segunda placa aí da alternativa A, ela corresponde à passagem sinalizada de pedestres, certo? A primeira placa da alternativa B, ela corresponde à curva acentuada à esquerda. E a segunda placa da alternativa B, ela se trata de estacionamento regulamentado, tá bom? E a primeira placa da alternativa D, ela corresponde a proibido virar à esquerda. E a segunda placa da alternativa D, ela corresponde a crianças, beleza? Então essas foram as placas aí da questão de número 1 para vocês. Agora, turma, vejamos a questão de número 2. O condutor, ao ser ultrapassado, deve... Alternativa A, não pode reduzir a velocidade de seu veículo. Alternativa B, manter ou reduzir a velocidade do seu veículo. Alternativa C, pode acelerar a velocidade de seu veículo. E a alternativa D, deve equiparar a velocidade do seu veículo à do outro veículo. Qual das alternativas é a resposta correta da questão, turma? Analisem, observem a cada uma das alternativas. E vamos à questão. O condutor, ao ser ultrapassado, deve... A resposta correta é a letra B de bola. Ele deve manter ou reduzir a velocidade do seu veículo, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Agora vejamos a questão de número 3. Sobre o trânsito e cidadania, podemos afirmar que a alternativa A é necessária organização e respeito aos direitos e deveres individuais da sociedade para que se torne possível a convivência harmônica entre os veículos. Alternativa B, os veículos importados têm sempre preferência. Alternativa C, os veículos de grande porte têm preferência. E alternativa D, os condutores não precisam se respeitar. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão sobre o trânsito e cidadania. Podemos afirmar que a resposta correta é a letra A. É necessária organização e respeito aos direitos e deveres individuais da sociedade para que se torne possível a convivência harmônica entre os indivíduos, tá bom? Lembrando a vocês, dicas de prova, geralmente as alternativas maiores ou aquela alternativa mais completa de informação, essa será a resposta correta a ser marcada, tá bom? E não se esqueçam também da palavra sempre, pois geralmente apareceu a palavra sempre na alternativa. Lembre-se que vocês considerarão a alternativa como armadilha, beleza? Vamos à próxima questão, turma. Agora a questão de número 4, turma, assina-lhe a alternativa correta. Alternativa A, as indicações do semáforo prevalecem sobre as ordens do agente de trânsito. Alternativa B, os demais sinais prevalecem sobre as indicações do semáforo. Alternativa C, as ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as normas de circulação e outros sinais. E alternativa D, as indicações dos sinais prevalecem sobre as ordens do agente de trânsito. Qual será a resposta correta da questão, turma?
Analisem, observem a cada uma das alternativas. E vamos à questão, assina-lhe a alternativa correta. A resposta correta da questão, turma, é a letra C de casa. As ordens do agente de trânsito, certo, prevalecem sobre as normas de circulação e outros sinais, beleza? Essa é a alternativa correta aí da questão. Questão de número 5, turma, diz o seguinte: a embreagem, composta basicamente de um disco e um platô, tem como função principal, alternativa A, ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. Alternativa B, não acavalar as marchas. Alternativa C, facilitar o funcionamento do motor. E a alternativa D, permitir ligar o veículo mais facilmente. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. A embreagem, composta basicamente de um disco e um platô, tem como função principal, a resposta correta é a letra A, ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão, beleza? Essa é a resposta correta da questão. Agora a questão de número 6, o uso de farol baixo em vias iluminadas ou em rodovias ao cruzar com veículos. Alternativa A, deverá ser usado somente em dias de chuva. Alternativa B, deverá ser usado somente na neblina. Alternativa C, é dever imposto aos motoristas pelo código e seu regulamento. E a alternativa D, deverá ser usado somente em veículos de carga. Qual será a resposta correta da questão, turma? Observem a cada uma das alternativas. E vamos à questão, o uso de farol baixo em vias iluminadas ou em rodovias ao cruzar com veículos. A resposta correta é a letra C de casa. É dever imposto aos motoristas pelo código e seu regulamento, beleza? Então, quem escolheu a alternativa C como correta, acertou a questão. Não se esqueçam a palavra somente. Lembre-se que 90% das vezes ela será considerada como armadilha, beleza? Vamos à próxima questão. Agora vamos partindo aí para a questão de número 7. A placa R16 é identificada como, olhem a placa, alternativa A, comprimento máximo permitido. Alternativa B, largura máxima permitida. Alternativa C, largura limitada. E alternativa D, comprimento limitado. Qual dessas alternativas correspondem com a placa ao lado, turma? Analisem. E vamos à questão. A placa R16 é identificada como largura máxima permitida. Então, quem marcou a alternativa B de bola como correta, acertou a questão, tá bom? Vejamos agora a próxima questão. Questão de número 8 diz o seguinte: avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória é, alternativa A, infração leve. Alternativa B, infração média. Alternativa C, infração grave. E alternativa D, infração gravíssima. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão: avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória. A resposta correta está na letra D de dado. Infração gravíssima, tá? De acordo com o artigo 208 do CTB, beleza? Vejamos, turma, agora a próxima questão. Questão de número 9 diz o seguinte: transitar com o farol desregulado ou com luz alta é, alternativa A, infração média. Alternativa B, infração leve. Alternativa C, infração grave. E alternativa D, infração gravíssima.
Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão novamente. Transitar com farol desregulado ou com luz alta é, guardem e memorizem, pessoal, infração grave, de acordo com o artigo 224 do CTB, tá? Então, a resposta correta da questão está aí na letra C de casa. E, turma, tenham sempre em mente que, em se tratando de equipamentos obrigatórios do veículo, a falta ou o defeito do mesmo sempre acarretará ao condutor uma infração grave, beleza? Vejamos agora, turma, o que diz a próxima questão. Agora vejamos a questão de número 10. De acordo com o artigo 232 do CTB, conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório é: alternativa A, infração gravíssima; alternativa B, infração média; alternativa C, infração grave; e alternativa D, infração leve. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. De acordo com o artigo 232 do CTB, conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório é... A resposta correta está na letra D de dado, infração leve, tá bom? Então, quem marcou a alternativa como correta acertou a questão. E algo muito importante, turma, que vocês precisam lembrar na hora da prova de vocês é a seguinte: não confundem o condutor que está conduzindo o veículo sem os documentos de porte obrigatório em relação ao condutor não habilitado, tá? No caso do condutor que esqueceu os documentos de porte obrigatório, como a gente pode ver aí na questão, está conduzindo sem os documentos, ele estará cometendo uma infração leve. Agora, aos condutores não habilitados, de acordo com o artigo 163 do CTB, eles estarão cometendo uma infração gravíssima multiplicada 3 vezes, tá bom? Lembre-se disso, turma, e vamos agora à próxima questão. Questão de número 11 diz o seguinte: conduzir bicicleta em calçada onde não seja permitida a circulação desta ou de forma agressiva acarretará: alternativa A, infração leve; alternativa B, infração média; alternativa C, infração grave; e alternativa D, infração gravíssima. Qual das alternativas é a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos à questão: conduzir bicicleta em calçada onde não seja permitida a circulação desta ou de forma agressiva acarretará. A resposta correta é a letra B de bola, infração média. Isso aí de acordo com o artigo 255 do CTB, tá bom? Vejamos então a próxima questão. Questão de número 12 diz o seguinte: a não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação pelo permissionário implica em reiniciar todo o processo de habilitação no prazo: alternativa A, de 30 dias, alternativa B, de 15 dias, alternativa C, de 360 dias e alternativa D, a qualquer tempo. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão novamente: a não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação pelo permissionário implica em reiniciar todo o processo de habilitação no prazo. A resposta correta é a letra D, a qualquer tempo. Essa é a resposta correta aí da questão, tá bom? Vejamos agora o que diz a próxima questão. Vejamos a questão de número 13. São vias destinadas
apenas ao acesso local ou áreas restritas. Alternativa A, vias de trânsito rápido. Alternativa B, vias arteriais. Alternativa C, vias coletoras. E alternativa D, vias de trânsito lento. Qual das alternativas é a resposta correta aí da questão? Analisem. E vejamos aí, são vias destinadas apenas ao acesso local ou a áreas restritas. Observem essas duas palavras-chave na questão: acesso local e áreas restritas. A resposta correta é a letra C de casa, turma. Vias coletoras, tá bom? Então, vocês vão relacionar essas palavras-chave aí da questão a vias coletoras, beleza? Vejamos então a próxima questão. Questão de número 14. Em que situações podemos utilizar a buzina? Alternativa A, em situações de engarrafamentos. Alternativa B, após as 23 horas. Alternativa C, perto de hospitais. E alternativa D, em situações de simples toque breve, como advertência a fim de evitar acidentes. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. Vamos à questão: em que situações podemos utilizar a buzina? A resposta correta é a letra D de dado. Em situações de simples toque breve, como advertência, a fim de evitar acidente, tá bom? Essa é a alternativa correta aí da questão. Agora a questão de número 15, turma, diz o seguinte: a chuva diminui a visibilidade, devendo o condutor. Alternativa A, usar farol alto e reduzir a velocidade. Alternativa B, somente baixar o farol. Alternativa C, trafegar com velocidade reduzida e usar farol baixo. E alternativa D, manter a velocidade normal. Qual das alternativas é a resposta correta aí da questão? Analisem. E vamos à questão: a chuva diminui a visibilidade, devendo o condutor. A resposta correta é a letra C de casa. Trafegar com velocidade reduzida e usar farol baixo. Essa é a resposta correta aí da questão. Não se esqueçam que a palavra somente apareceu na alternativa. Lembre-se que na maioria das vezes vocês vão considerar a alternativa como armadilha. E observem também que, geralmente, as alternativas que dizem para utilizar o farol alto, vocês também vão eliminar a alternativa, tá? Lembre-se que o condutor precisa utilizar o farol baixo, seja durante o dia ou durante a noite, principalmente em vias providas de iluminação pública, tá? Com exceção em vias desprovidas, ou seja, aquelas vias que não têm iluminação pública. Aí sim o condutor poderá utilizar o farol alto, só que quando ele for cruzar com outro condutor, aí ele deverá utilizar o farol baixo, tá bom? Vejamos agora, turma, o que diz a próxima questão. Questão de número 16. Qual a finalidade da sangria no sistema de freios? Alternativa A, aumentar a pressão do pedal de freio. Alternativa B, manter a altura do pedal constante. Alternativa C, eliminar bolhas de ar do sistema de freio. E alternativa D, evitar que as lonas se atritem no tambor de freio. Qual será a resposta correta da questão? Analisem, observem a cada uma das alternativas. E vamos à questão novamente. Qual a finalidade da sangria no sistema de freios? A resposta correta é a letra C de casa. Eliminar bolhas de ar do sistema de freio, tá bom?
essa é a resposta correta da questão. Agora, turma, vejamos a questão 17. O condutor de veículo com o braço esquerdo estendido para fora horizontalmente, sem movimentá-lo, indica para os outros condutores que irá: alternativa A, efetuar manobra de retorno; alternativa B, dobrar à esquerda; alternativa C, parar; e alternativa D, dobrar à direita. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão novamente. O condutor de veículo com o braço esquerdo estendido para fora horizontalmente, certo? Sem movimentá-lo. São as duas palavras-chave da questão que vocês precisam estar atentos. A posição horizontal e sem movimentá-lo. Indica para os outros condutores que irá. A resposta correta é a letra B de bola. Ele está indicando que ele irá dobrar à esquerda, tá bom? Observem que se na questão estivesse na posição vertical, sem movimentá-lo, vocês entenderiam que o condutor iria dobrar à direita. Agora, a partir do momento que o condutor fizer a movimentação do braço, de cima para baixo, de baixo para cima, tá? Vocês vão entender que o condutor irá diminuir a marcha ou parar, tá bom? Vejamos agora o que diz a próxima questão. Questão de número 18. O Sistema Nacional de Trânsito tem como objetivo: alternativa A, realizar ações em defesa da vida; alternativa B, administração do trânsito; alternativa C, policiamento ostensivo de trânsito; e alternativa D, todas as alternativas estão corretas. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos à questão. O Sistema Nacional de Trânsito tem como objetivo. A resposta correta é a letra D de dado. Todas as alternativas estão corretas, tá bom? Lembre-se que 90% das vezes essa alternativa será a resposta correta da questão, tá bom? Vejamos a próxima questão. Questão de número 19. Qual a validade da permissão para dirigir, que é a PPD? Alternativa A, 5 anos. Alternativa B, 10 anos. Alternativa C, 12 meses. E alternativa D, a mesma do exame médico. Qual será a resposta correta da questão? Analisem, observem as alternativas. E vamos à questão novamente. Qual a validade da permissão para dirigir? Guardem e memorizem, pessoal, 12 meses ou 1 ano, tá bom? Então, quem marcou a alternativa C como correta, acertou a questão. Questão de número 20 é comportamento inadequado do condutor de veículo no trânsito. Alternativa A, preservar o meio ambiente. Alternativa B, manter regulados o motor e o escapamento. Alternativa C, jogar pontas de cigarro nas estradas. E alternativa D, evitar jogar lixo nas vias públicas. Qual será a resposta correta da questão? Analisem, observem as alternativas. E vamos à questão. É comportamento inadequado do condutor de veículo no trânsito. A resposta correta é a letra C de casa. Jogar pontas de cigarro nas estradas, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Questão de número 21. A placa R24A regulamenta. Observem a placa. Alternativa A, sentido de circulação da via. Alternativa B, passagem obrigatória.
Alternativa C, conserve-se à direita. E alternativa D, siga em frente. Qual dessas alternativas correspondem com a placa ao lado? Analisem. E vamos à questão. A placa R24A regulamenta. A resposta correta é a letra A, sentido de circulação da via, beleza? Questão de número 22. Dirigir embriagado é perigoso e até criminoso, pois o álcool pode provocar no organismo, alternativa A, rigidez muscular e depressão, alternativa B, falta de reflexos e agressividade, alternativa C, dores no corpo e euforia, e alternativa D, perda dos sentidos e pulso acelerado. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vejamos a questão novamente. Dirigir embriagado é perigoso e até criminoso, pois o álcool pode provocar no organismo. A resposta correta é a letra D de dado, perda dos sentidos e pulso acelerado, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Questão de número 23. São dispensados de placa dianteira os veículos, alternativa A, de 2 ou 3 rodas, alternativa B, de 4 rodas, alternativa C, de 2 rodas apenas e alternativa D, de 3 rodas apenas. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem, observem a cada uma das alternativas e vamos à questão. São dispensados de placa dianteira, ou seja, aquela placa que fica na parte da frente do veículo. Os veículos de, a resposta correta é a letra A, os veículos de 2 ou 3 rodas, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. E não se esqueçam, apareceu a palavra apenas. Lembre-se que geralmente vocês vão considerar essa alternativa como armadilha, tá bom? E não se esqueçam, a alternativa mais completa de informação, essa será a resposta correta da questão a ser marcada, tá bom? Vejamos agora o que diz a próxima questão. Questão de número 24. A placa de sinalização de trânsito significa, observem a placa, alternativa A, parada de ônibus, alternativa B, ponto de parada, alternativa C, circulação exclusiva de ônibus e alternativa D, via exclusiva de ônibus. Qual das alternativas correspondem com a placa apresentada ao lado? Analisem, observem com bastante atenção e vamos à questão. A placa de sinalização de trânsito significa, a resposta correta é a letra B de bola, ponto de parada, tá bom? Essa é a alternativa correta e da questão. Questão de número 25, turma, diz o seguinte: podemos retirar uma vítima do veículo antes da chegada do socorro especializado quando, alternativa A, houver perigo imediato de incêndio, alternativa B, o socorro demorar a chegar, alternativa C, a vítima estiver se sentindo bem e alternativa D, o cinto de segurança estiver dificultando a respiração. Qual dessas alternativas, turma, é a resposta correta da questão? Analisem e vejamos a questão novamente. Podemos retirar uma vítima do veículo antes da chegada do socorro especializado. Guardem e memorizem isso aí, turma. Quando houver perigo imediato de incêndio, tá bom? Só nessa situação poderá ser feita a retirada da vítima de dentro do veículo, beleza?
Vejamos agora a próxima questão. Questão de número 26. A contaminação do ar por partículas originadas pela atividade humana significa: alternativa A, poluição atmosférica; alternativa B, poluição sonora; alternativa C, ocorrência de fenômenos naturais; e alternativa D, nenhuma das alternativas. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão novamente. A contaminação do ar, certo? Por partículas originadas pela atividade humana significa: a resposta correta é a letra A. Significa poluição atmosférica, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Questão de número 27. Quais são os dois tipos de poluição causados pelos veículos? Alternativa A, poluição do ar e sonora. Alternativa B, poluição radioativa e do ar. Alternativa C, poluição tóxica e sonora. E alternativa D, poluição do ar e tóxica. Qual será a resposta correta da questão? Analisem, observem as alternativas. E vamos à questão novamente. Quais são os dois tipos de poluição causados pelos veículos? A resposta correta é a letra A, poluição do ar e sonora, tá bom? Essa é a resposta correta e da questão. Questão de número 28. O filtro de ar deve ser trocado a fim de evitar: alternativa A, vazamento no sistema de combustível do motor. Alternativa B, vazamento no sistema de ignição. Alternativa C, aumento no consumo de combustível. E alternativa D, diminuição no consumo de combustível. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. O filtro de ar, certo? Deve ser trocado a fim de evitar. A resposta correta é a letra C de casa. Evitar o aumento no consumo de combustível, tá bom? Essa é a alternativa correta e da questão. Questão de número 29. Em dias de chuva, com a pista escorregadia, a distância de segurança entre dois veículos deverá ser: alternativa A, de 4 segundos, alternativa B, de 2 segundos, alternativa C, de 6 segundos e alternativa D, de 10 segundos. Qual dessas alternativas será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão novamente. Em dias de chuva, certo? Com a pista escorregadia, a distância de segurança entre dois veículos deverá ser: a resposta correta é a letra A. Deverá ser de 4 segundos, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Então, lembre-se que em dias normais, a distância de segurança entre dois veículos deverá ser de 2 segundos, tá bom? Vejamos agora o que diz a próxima questão. Questão de número 30. A placa de sinalização abaixo é identificada como: observem a placa. Alternativa A, pista sinuosa. Alternativa B, pista irregular. Alternativa C, ponte estreita. E alternativa D, pista esburacada. Qual dessas alternativas correspondem com a placa ao lado? Analisem. E vamos à questão. A placa de sinalização abaixo é identificada como: a resposta correta é a letra B de bola, pista irregular, tá bom? Essa é a alternativa correta e da questão.
Então é isso aí, turma, estamos chegando ao final de mais uma prova simulada do Detran aqui no canal. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o seu like e deixe nos comentários quantas questões vocês conseguiram acertar, combinado? A todos que já estão com a sua prova teórica marcada, que Deus abençoe vocês e que todos possam vir a alcançar a tão esperada aprovação. E não se esqueçam, turma, compartilhe o vídeo com seus amigos aí da sua autoescola. Fazendo assim, vocês vão estar colaborando com o canal para estar alcançando a muito mais pessoas que, assim como todos vocês, também estão se preparando para a prova teórica do Detran. Eu vou ficando por aqui, turma, e aguardo vocês para o próximo vídeo com mais uma prova simulada do Detran. Um forte abraço, turma, e fiquem todos com Deus.